Vamos lá então, iniciando aqui o nosso trabalho, estudo do livro Chico Xavier Pede Licença. Nós vamos aqui para o texto número 29, Ribeirão Preto, texto de Ricardo Gonçalves. Nós vimos no nosso encontro anterior os doentes da alma, né? Nós ficamos bastante tempo e não estudamos apenas esse capítulo, ou esse texto, né? Falando sobre a ciência, sobre a visão materialista, sobre a forma como essa visão se desenvolveu, né? Se distanciando do pensamento espiritualista, né? Então teve um estudo aqui bastante interessante. No nosso número 29, então, Ribeirão Preto, Ricardo Gonçalves, e mensagem de irmão Saulo, Ricardito, vem vindo. Então, só para recapitularmos, Ricardo Gonçalves, ele foi um poeta, e nós já estudamos sobre ele quando iniciamos aqui o nosso trabalho, foi a mensagem número 2, bom dia, dona Miriam, em que ele escreveu Até breve, São Paulo. E aí então Ricardo Gonçalves e uma observação, preparando a próxima reencarnação. Então ele fala, por exemplo, né, vou ler aqui rapidamente esse primeiro poema dele, para que a gente possa fazer a contextualização, porque nessa mensagem, muito mais com uma conotação particular, para aqueles que eram próximos, né, analisou a presença desse espírito, avisando então que ele já estaria se preparando para uma nova reencarnação, depois de uma existência que ele teve anteriormente, que por volta dos 30 anos ele cometeu suicídio. Então ele tinha agora a oportunidade de retornar ao mundo terreno, né? Então ele traz esse poema a respeito aqui, Até breve, São Paulo, que reencarnaria exatamente aqui na cidade de São Paulo. Então ele trouxe o seguinte poema, vamos lá. Torno a ver-te, São Paulo, a saudade suspira. Extasio-me a luz que te beija e revela, para saudar-te a glória, embalde tanjo a lira, apagada e singela. O cafezal te apoia o vasto mundo novo, o asfalto, a indústria, a vida, o trabalho perfeito, o esplendor da cultura a engrandecer-te o povo, ilumina-me o peito. Malhos vibram cantando, alongam-se oficinas, nas cidades de paz do teu chão de esmeralda, cimentando o progresso a que te determinas, ao céu que te engrinalda. Quero abraçar-te, enfim, venho beijar-te o solo e dizer-te, São Paulo, em prece enternecida, que tornarei feliz a bênção do teu colo, minha terra querida. Então ele fala para nós aqui, depois o Herculano Pires fala sobre, primeiro, né, a identificação do estilo poético do Ricardito, e falando sobre também, né, a ideia da reencarnação, trazendo para nós aqui orientações bastante valiosas, né? Então, nessa passagem, a ideia então aqui, né, só no final, Herculano Pires coloca, né, tendo desencarnado em 1916, Ricardo Gonçalves, que agora anuncia a sua reencarnação, viveu no mundo dos espíritos uma superexistência de 55 anos. Nessa longa existência espiritual, porque era um bom, certamente se preparou para uma reencarnação mais favorável, sem as consequências amargas que os suicidas acarretam. A justiça divina tem medidas essenciais para cada caso, pesando minuciosamente as atenuantes particulares de todos eles. Ricardito voltará, beijando o solo paulista, como diz no seu poema, e dessa vez para dar a São Paulo a contribuição do seu gênio. Então, esse aqui foi o primeiro poema que nós estudamos, né? E o que chama atenção também, Brás, interessante aqui também o que eles chamam, é que Herculano Pires ele sempre diz, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas em fazer uma análise do estilo poético, acabando se esquecendo do conteúdo que ele está apresentando, né? Então aqui Herculano fala exatamente o contrário, né? Que a poesia nada mais é do que ali a condutora da mensagem que chega para nós, e é essa mensagem que nós temos que observar, né? Então aqui ele diz para nós assim, então nessa mensagem número 29, o próprio Ricardo Gonçalves, o Ricardito, né? A poesia
intitulada, né, o poema intitulado Ribeirão Preto. Ribeirão Preto é uma cidade aqui do interior de São Paulo, né, intitulada carinhosamente de Califórnia brasileira, né, então uma cidade bastante próspera naquela região central de São Paulo. Então diz assim o poema: Ribeirão Preto, o céu que se anila em grinalda, para o carro solar que avança em resplendores, reinando sobre o campo em festa de esmeralda, adornada de flores. Revejo-me contigo, a memória desvenda, a pompa em que surgiste ao menino que eu era, o júbilo da praça, o brilho da fazenda, o solo em primavera. Corro a sorver-te a paz das manhãs harmoniosas, em torno os cafezais engastando rubis, ouço malhos batendo e vejo a gleba em rosas e a cidade feliz. Hoje, entre arranha-céus ante a própria conquista, fulges galgando o espaço em ritmo seguro, esplêndido florão da grandeza paulista, indicando o futuro. A vida estenda ao mundo a paz que te descerra, cânticos de ascensão que o teu progresso entoe, Ribeirão Preto em luz, terra de minha terra, Deus lhe exalte e abençoe. Então aqui uma homenagem que ele faz a Ribeirão Preto. E aí então o irmão Saulo, Herculano Pires, traz para nós aqui então, né, Ricardito vem vindo. Então ele diz assim para nós: no dia 8 de agosto de 1971, Chico Xavier recebeu, em São José do Rio Preto, um poema de Ricardo Gonçalves intitulado Até Breve São Paulo, que trazia a seguinte anotação: preparando a próxima encarnação. Nós acabamos de ver ali então, né? Publicamo-lo com várias informações sobre o poeta e curiosas declarações de seu amigo particular, o Sr. Oswaldo Maria de Almeida Ramos, que se interessava vivamente por maiores informações sobre a volta de Ricardito. Pedimos e insistimos junto ao médium, mas nada mais obtivemos. Dia 8 de agosto é o do nascimento do poeta. O dia 8 de agosto é o do nascimento do poeta, que ocorreu em São Paulo em 1883, tendo ele falecido a 11 de outubro de 1916. Na data de seu aniversário, Ricardito anunciava a sua volta a São Paulo através de nova encarnação. Agora, em Ribeirão Preto, Chico Xavier recebeu o poema sem mais explicações. Ambos os poemas são típicos, refletem o estilo e a alma do poeta. A forma desses poemas é a mesma que ele utilizou na adolescência ao escrever O Pombo, e mais tarde o poemeto de apenas 3 estrofes, Uma Vela que Passa. Essas duas produções figuram na edição de IPs, organizada e lançada como obras póstuma por Monteiro Lobato. Constituem-se de estrofes de 3 versos, de 12 sílabas e um verso de 6. Até mesmo o uso de ponto de admiração e reticências, comum na época, repete-se nos poemas psicografados. A poesia de Ricardo Gonçalves caracteriza-se pelo paisagismo, o apego à terra e à gente, aos costumes do povo, trazidos em cenas poéticas. Os 2 poemas que nos envia do além mostram essa mesma tendência, mas agora num sentido novo. Ricardito, seu apelido de família, mostra-se atraído pelos lugares em que viveu e aos quais voltará dentro de algum tempo. Seu entusiasmo é justo. A volta que se prepara é uma oportunidade de recomeçar a tarefa interrompida pelo suicídio há mais de meio século. Nós vimos que ele ficou no plano espiritual ali por volta de 55 anos e já se preparava então para retornar, né? A misericórdia divina lhe permite a reintegração emocional na paisagem perdida que ele tanto amava. E lhe permite ainda mais, o que não é comum, essas tomadas de contato com a realidade atual,
através da mediunidade de Chico Xavier, para o desabafo da comunicação na medida do possível. Chico Xavier explicou numa entrevista radiofônica por que não obtiver as informações mais completas sobre a reencarnação do poeta. Onde, quando, em que família? Só em casos excepcionais isso pode acontecer, pois a nossa condição evolutiva é ainda adversa a esse esclarecimento. Os amigos familiares e amigos do poeta, os antigos familiares e amigos do poeta, cercariam a criança de cuidados extremos, prejudicando as provas por que ele deve passar na nova existência. Então aqui fala sobre o Ricardito, trazendo aqui, como eu falei para vocês, ela tinha ali um objetivo muito mais de contato, né, com os entes queridos, falando sobre a terra que ele tanto amava, né, mas aqui a gente vai tirar como ensinamento, primeiro, a oportunidade para a nova reencarnação, da mesma forma que aconteceu com Camilo Cândido Botelho, que nós estudamos lá no livro Memórias de um Suicida, que depois dele ter passado por aquela fase inicial, em que a perturbação, a adaptação, o tratamento de que ele necessitava foi então ali sendo aplicado, e aí então, depois que dele já estar recuperado, ele vai então para a cidade universitária, onde ali ele vai estudar, vai trabalhar, vai participar ali de algumas tarefas, né, que são importantes, até mesmo para a sua própria reabilitação. E ele também ficaria ali por volta de 50 e poucos anos. E depois ele prepararia uma nova reencarnação, e trazendo nessa nova reencarnação algumas das necessidades que ele tinha de se reequilibrar perante as leis divinas, né, principalmente depois do ato que ele praticou, que foi o suicídio, né, trazendo ali lesões contra ele pro físico, no seu psiquismo e tudo mais. Aqui então, é bastante interessante a gente ver, da mesma forma que Ricardito, embora ele traga aqui, né, informações bastante superficiais, mas ele traz para nós aqui, né, o equilíbrio, a doçura nas palavras, a saudade que ele tinha. Então ele traz assim, nós veríamos ali apenas um espírito trazendo a sua comunicação. Da mesma forma que o próprio Camilo descreveu ali detalhes da sua trajetória no plano espiritual, também já se mostrava no final do livro um espírito totalmente reabilitado, totalmente pronto para uma nova reencarnação. Então a ideia que nós temos do suicídio, ela é muito marcada, ela é muito impactante para nós naqueles momentos iniciais, em que o ato acontece, em que o espírito chega no plano espiritual, em que ele passa por toda aquela perturbação, por todo aquele sofrimento, mas nós nos esquecemos que o espírito, conforme ele vai se trabalhando e modificando o seu modo de pensar, valorizando a experiência que ele deixou, né, que ele deixou para trás, e ao mesmo tempo se preparando para uma nova existência, ele vai alcançar o equilíbrio se apresentando dentro da maior normalidade possível. Então é importante a gente sempre lembrar que muitas vezes nós temos um pensamento que ele fica paralisado no tempo. Basta a gente lembrar o próprio André Luiz, por exemplo, a imagem que nós temos de André Luiz, a imagem que nós temos daquela colônia Nosso Lar, é uma imagem que data da década de 1930, 1940. De lá para cá, qual foi exatamente ali a evolução de André Luiz? Ele que desencarnou então ali no final de 1930, nós temos ali quase 80 anos, né, quase 100 anos daquela desencarnação. Então, quais foram todos os processos, né, que André Luiz vivenciou nesse tempo todo, né, e até mesmo há quem diga que ele já reencarnou. Mas ainda assim nós pensamos, né, quando pensamos em André Luiz, nós temos aquela mesma foto, com aquele homem com aquele bigodinho, com aquela descrição de Nosso Lar naquelas mesmas condições, uma cidade no plano espiritual que já evoluiu um século. É como se nós pegássemos aqui São Paulo, Rio de Janeiro ou uma outra grande cidade onde vocês vivenciam e voltasse 100 anos no tempo e nós só víssemos aquela cidade daquela forma. Então o tempo passa, os espíritos evoluem. Então no caso de um suicídio, quando nós pensamos no indivíduo que desencarnou dessa forma tão trágica, tão dolorosa, pensemos que naquele ato sim virão as consequências, mas também vem a evolução e o espírito vai se preparando então para uma nova reencarnação, alcançando ali todo o equilíbrio de que ele precisa. Quando ele então consegue, né, compreender a sua necessidade, consegue compreender
né, ali o ato que ele praticou, e ele começa a rever os seus valores, rever as suas ideias, e se prepara depois numa condição assim absolutamente pronta para enfrentar aquela experiência que ele está vivenciando. Então há evolução. Então essa mensagem que é trazida para nós aqui mostra isso também. E o mais importante também aqui, mais importante não, mas também de grande importância, que foi que esse último trecho que Herculano Pires apresenta para nós. Chico Xavier explicou numa entrevista psicofônica por que não obtiver as informações mais completas sobre a reencarnação do poeta. Onde, quando e em que família? A gente vai lembrar que Herculano Pires fez essa pergunta, né, fez esse comentário aqui na mensagem anterior, deixa eu pegar para vocês aqui, quando ele fala para nós aqui, deixa eu pegar aqui o trechinho, no final, não vou achar aqui agora, mas ele pergunta, né, sobre mais informações, né, como é que o Ricardinho está, o que vai acontecer com ele, para onde ele vem e tudo mais, e não foi obtido então nenhuma informação. E aí não foi obtido por quê? Porque perguntaram para o Chico, né, Chico, você não pode trazer para nós mais informações sobre ele? A resposta simplesmente não veio. E aí então ficou essa frustração, né? Poxa vida, tem esse contato, mas infelizmente não tem nada de complemento, não tem nada que possa ajudar a aprofundar um pouco mais, saber mais detalhes, porque se um espírito vem dizer que vai reencarnar, a primeira pergunta que a gente faz é onde, como, quando, o que nós podemos fazer para ajudar? E aí o Herculano Pires coloca nesse finalzinho aqui exatamente isso, né? Só em casos excepcionais isso pode acontecer, pois a nossa condição evolutiva é ainda adversa a esse esclarecimento. Os antigos familiares e amigos do poeta cercariam a criança de cuidados extremos, prejudicando as provas por que ele deve passar na nova existência. Então imaginemos, né, espíritos então que acompanham, familiares que acompanham então a desencarnação e depois a reencarnação daquele espírito, sendo ali, né, um espírito que traz, né, uma ligação muito estreita, uma ligação muito profunda com a sua família. É muito natural então que assim que a criança nasce, todo mundo já começa a ter todos aqueles cuidados. E aí então aquela liberdade que o espírito deveria desfrutar, que seria a liberdade para o uso do seu livre-arbítrio, para vivenciar essa experiência terrena de um modo equilibrado, de um modo realmente ali que possa proporcionar para ele a conquista de que ele precisa, isso vai ser, digamos assim, abafado pelo excesso de cuidado, pelo excesso de atenção. Então esse é um caso, né, que diz respeito a esse espírito que já traz a previsão da sua reencarnação, avisando então aos amigos, aos familiares, né, que já está então nesse processo. E aí então a gente pode imaginar toda a comoção que isso gera. Nós tivemos também no livro Ícaro Redivivo, que contava a história de Santos Dumont, né, que cometeu suicídio também através do enforcamento, aqui no litoral de São Paulo, depois dele perceber que os aviões, né, que eram ali também criação sua, estavam sendo usados, né, para destruir, né, bom dia, Crico, que estavam sendo usados ali para destruir o homem, para matança, né, para aquela guerra tão sanguinária da Revolução que nós tivemos aqui em São Paulo e tudo mais. Ele não suportou tudo isso e acabou optando pelo suicídio. E aí então esse livro foi escrito e depois a reencarnação dele foi preparada. E até mesmo Chico depois, né, numa das suas passagens, visitou aqui no interior de São Paulo aquela criança que renascia, trazendo ali o nome de Santos Dumont, né, trazendo ali a história de Santos Dumont. Então, nesse caso, foi um caso muito excepcional, foi um caso muito especial, em que aquele espírito vivenciaria apenas alguns anos para complemento da experiência que ele teria vivido no ano passado, na encarnação passada, mas que esse conhecimento, essa informação, poderia ser, então, algo bastante doloroso, pela influência, né, que essa informação geraria para a família, né, de Santos Dumont. Então, tem também essa mesma situação. Deixa eu ver aqui. Não lembro, Brás. Né, então, assim, no caso nesse livro, né, do Ícaro Redivivo, conta a história do próprio Santos Dumont, no plano espiritual, na sua
no seu resgate, na sua reabilitação e tudo mais. E depois, nas histórias do Chico, fala então que se conhecia, né, quem era o espírito que teria então, que viria, quem era a criança que viria como a reencarnação do Santos Dumont. Mas aí então são todas especulações, são histórias que todo mundo conta, né, mas no momento em que há essa revelação, da mesma forma também que a gente fala sobre a reencarnação de Emmanuel, que segundo, né, algumas informações que vão sendo lançadas no meio espírita, ele já teria reencarnado aqui no interior de São Paulo também. Então a gente imagina, né, se todo mundo soubesse quem seria Emmanuel, onde ele reencarnaria, como seria a vida dessa criança. Inclusive já até houve digamos assim, um comprometimento, né, um jovem aqui de São Paulo, que era um adolescente, ele tinha uma mediunidade bastante ostensiva e sofreu muito por isso, e ele então foi ajudado aqui no Centro Espírita Perseverança, em São Paulo. E ele foi ajudado, né, pela dona Guilmar, que é a presidente do centro e tudo mais. E na internet, de um modo geral, né, o Facebook, principalmente na época, que era ali a rede social, a principal rede social do momento, todo mundo especulava que, inclusive jornalistas, né, fizeram reportagens sobre a mediunidade desse garoto e colocavam, né, escuta, você é Emmanuel? Então a gente pode imaginar também a vida daquele garoto, que era simplesmente um jovem, que reencarnou para ter ali as suas experiências ligadas ao campo da mediunidade e tudo mais, acabou se intensificando com essa especulação de que ele seria esse ou aquele espírito. Em especial Emmanuel, né, que no meio espírita aqui do Brasil é um espírito bastante conhecido, né, por causa do trabalho que ele fez com Chico. Então como seria a vida daquele jovem se soubessem que de fato ele seria Emmanuel? Mas aí ele mesmo acabou desmentindo, disse que não era Emmanuel, que não tinha nada a ver, aquela coisa toda, então a conversa acabou diminuindo um pouco, né? Ninguém não se fala mais nisso, pelo menos atualmente, né? Mas na época foi muito falado. Então descobrir ali um espírito que está reencarnando, ele pode despertar amores, pode despertar ódios, pode mudar ali a forma como esse espírito vivenciaria a sua experiência, né? A liberdade que ele poderia desfrutar para colocar em prática o seu planejamento reencarnatório, tudo isso seria comprometido. Por isso, então, a relação ela acaba sendo evitada, a menos em casos especiais, como foi colocado aqui por Herculano Pires, por motivos que nós desconhecemos, né? Não adianta a gente querer especular por que isso, por que aquilo. Da mesma forma que muitos espíritos trazem na lembrança as suas experiências anteriores. Por que tem espíritos que se lembram e outros espíritos que não se lembram? Tem até um documentário, né, um programa que passa na televisão chamado Reencarnação. O Espírito em Meu Filho. É até um nome assim meio estranho, né? O Espírito em Meu Filho, não deu para entender. Mas conta a história de adolescentes, de jovens, que trazem lembranças de existências anteriores, que são lembranças bastante problemáticas, inclusive. Alguns se lembram com suavidade das experiências que eles vivenciaram, outros trazem ali grandes perturbações que depois eles conseguem se reequilibrar conforme o tempo vai passando e eles vão lidando melhor com tudo isso. As famílias também enfrentam grandes conflitos, muitas vezes não acreditando na reencarnação, mas vendo naquela criança, né, lembranças muito claras, muito patentes sobre experiências que eles vivenciaram. E alguns, inclusive, desses casos, né, para quem se lembra daquele documentário, né, que fala sobre a vida além da morte, lá do Netflix, né, naqueles 6 episódios, tem um dos episódios, se eu não me engano, que traz ali dois jovens, 2 pessoas, né, que trazem lembranças ali de existências anteriores. Um jovem que era um cineasta do passado e uma outra jovem que eu não me lembro qual é. Então, saber quando ele vai reencarnar, onde ele vai reencarnar, saber de lembranças do passado, são situações que acontecem na Índia, principalmente, né, isso é muito comum, crianças trazerem lembranças de existências anteriores, e elas acabam sendo objetos de estudos de universidades que estudam a ideia da reencarnação, fazendo pesquisas mais aprofundadas, inclusive de conhecimento mundial, com publicação de livros, com pesquisadores, né, viajando por várias partes do mundo, inclusive aqui mesmo no Brasil. Só para a gente lembrar, aqui quando surgiu essa história
aqui em cima, quando o Ricardito trouxe a primeira vez aqui, preparando a próxima reencarnação, o Herculano Pires começa dizendo exatamente isso. Precisamente na hora em que visita São Paulo pela segunda vez, o famoso Dr. Ramendras Nath Banerjee, conhecido cientista da reencarnação, Chico Xavier nos envia a mensagem poética de Ricardo Gonçalves, anunciando a sua volta à vida corpórea. Então, lembranças de existências anteriores, né, espíritos informando que a reencarnação vem se aproximando. Então, são eventos que fogem à regra. Então, isso acontece com raridade, acontece num caráter excepcional, por motivos que nós desconhecemos, que diz respeito ao espírito, que diz respeito àqueles envolvidos, e tudo isso, então, é planejado no plano espiritual. Por quê? Não sabemos. O Brás colocou, né, Valdo Vieira em vida, disse que Emmanuel foi despedir dele que ia reencarnar na Itália, né? Pois é, Brás, então, né? Chico era contra a regressão de memória para fins de curiosidade, desaconselhava, assim como a própria doutrina espírita também traz essa orientação, né? Então, com essa prática de terapias de vivências passadas, né, ou terapias de regressão de memória, lembrando que a regressão de memória, para muitos terapeutas, ela diz respeito à infância dessa pessoa, até mesmo na vida intrauterina, lembrando dos traumas vivenciados na relação com suas mães, né? E alguns terapeutas que são reencarnacionistas acabam fazendo, né, explorando um pouco mais esse campo das vivências passadas, para buscar nessas experiências anteriores aqueles pontos, né, que causaram determinados traumas na vida das pessoas, afetando, né, nesse presente que elas estão vivendo. Então, a regressão de memória é uma medida terapêutica, né, mas muitas pessoas que se aventuram em busca dessas informações podem acabar desencadeando lembranças dolorosas do passado, afetando as suas existências atuais. Né? Então, inclusive, né, no próprio Livro dos Espíritos, tem ali uma questão dizendo que o esquecimento do passado, então, não é permitido a lembrança, né? Então muitos espíritas se apegam a ela, trazendo ali, né, uma negação bastante contundente da possibilidade de regressão de memória. Então já vi debates bastante calorosos a esse respeito também, mas a gente vê isso como um ponto positivo, né, sendo ali um recurso bastante valioso de auxílio a muitas pessoas que trazem, né, os seus traumas, os seus bloqueios psíquicos causados por experiências negativas do passado. E quando bem exploradas, elas podem então trazer essa liberdade que o indivíduo necessita. Né? Então, nessa questão então, né, de Ribeirão Preto, esse poema de Ricardito, nós então vemos ali o espírito novamente trazendo ali a sua poesia, o seu poema, né, falando sobre a saudade que ele sente e tudo mais, como essa prévia de uma reencarnação de um espírito que foi, na sua última existência, um espírito suicida. Muito bem, vamos lá. O próximo item, passando aqui para o nosso próximo tema, nós vamos para um poema, Lema da Vida, de Maria Dolores. Mas antes da gente entrar no poema, como eu tinha conversado com vocês no nosso encontro passado, eu queria aqui explorar, para a gente conhecer um pouquinho sobre a biografia de quem foi Maria Dolores. Eu estou aqui no site da União Espírita Mineira e traz aqui para nós um pouco da história dela. Então diz assim: então Maria Dolores é o nome que ela assina. Maria de Carvalho Leite, conhecida como Maria Dolores Espírito, nasceu em 10 de setembro de 1901, na cidade de Bonfim de Feira, na Bahia, filha de Hermenegildo Leite e Balmina de Carvalho Leite, também chamada de Madô, e de Mariinha, formou-se professora em 1916 e lecionou em escolas de Salvador, incluindo o Educandário dos Perdões e o Ginásio Carneiro Ribeiro. Além de comprometida com a educação, sempre demonstrou grande interesse pela produção literária. Nós já lemos esse texto em outra oportunidade, estou me lembrando aqui agora. Na década de 1940, conheceu o espiritismo em Itabuna, quando já estava casada com o italiano Carlos Larocca, em segundas núpcias. O casal não teve filhos biológicos e adotaram 6 meninas como filhas do coração.
Ainda em Itabuna, adotou por filha, em 1936, Nilza Yara Laroca. Em Salvador, adotou por filhas Maria Regina e Maria Rita, em 54, Leni Eliene, em 56 e Lisbeth, em 58. Durante 13 anos, foi colaboradora assídua de jornais baianos, já adotando o seu pseudônimo, que utilizaria no mundo espiritual. Então, Maria Dolores era o nome que ela já assinava quando encarnada para a publicação desse material. Dedicando-se à arte poética, foi redatora-chefe da página feminina do jornal O Imparcial, além de colaboradora neste e no Diário de Notícias. A produção poética foi reunida no livro Ciranda da Vida, cujos recursos financeiros foram destinados à instituição Lar das Meninas Sem Lar. Em 47 mudou-se para Salvador com o esposo, ajudando-o na administração do Café Baiano e da tipografia à época, ambos de propriedade. Maria Dolores fez parte da Legião da Boa Vontade, a quem prestou serviços de beneficência, partilhando seus dons de pianista, pintora, costureira e dedicada à arte culinária. Dedicou-se também ao Lar das Meninas Sem Lar, em Salvador. Maria Dolores também foi colaboradora da obra de Divaldo Franco. Em 15 de agosto de 1952, foi fundada a Mansão do Caminho, sendo que algumas das primeiras louças e talheres foram por ela doadas, além de trabalhar voluntariamente na instituição, incluindo-se a confecção de cartões de Natal, pintados por suas mãos para serem vendidos em benefício daquela casa. Desencarne e mensagens. Maria Dolores darnou a 1h40 da manhã, em 27 de julho de 1958, vitimada por grave pneumonia, que a levou à internação no Hospital Português em Salvador. Carlos, o esposo, estava na Itália quando Dolores. Anos depois, a poetisa começou a transmitir lindos poemas do mundo espiritual através de médiuns como Francisco Cândido Xavier e Divaldo Franco. Antologia da Espiritualidade foi a sua contribuição para a FEB Editora. De 1971 a 2002, foram 31 anos em que Maria Dolores esteve associada ao mandato mediúnico de Chico Xavier. Suas obras mediúnicas e individuais passaram um número expressivo de 180 mil exemplares vendidos. Emmanuel, ao prefaciar as obras, qualifica Maria Dolores como denodada obreira do bem eterno, intérprete de Jesus, alma abnegada de irmã, irmã querida, poetisa da vida, mensageira da espiritualidade, devotada ceareira do bem, irmã e companheira nas tarefas da vida maior, irmã e benfeitora, poetisa da espiritualidade superior. Então, isso aqui é a história de Maria Dolores, então, e nós vamos agora para o poema que ela trouxe para nós, aqui nesse texto que trata o tema, então, Lema da Vida. Vamos lá. E é bem característico nessa expressão que ela coloca, né, alma querida e boa. Então ela sempre tem esse vocativo assim, bastante carinhoso, que marca bastante, né, os poemas dela. Indagas muita vez, alma querida, como apagar ofensas, conforme ensinas, crês, queres ou pensas. No perdão por dever, fita o mundo em que moras, todo bem que se faz ou que se imortaliza, conserva por devir. A noite cria a escuridão que aflige, pelo fardo das sombras exteriores, mas eis que surge a aurora e canta em cores, saudando o novo dia a renascer. Nada recorda as trevas dissipadas, o sol fulge nos lares onde estamos, não longe louvam pássaros nos ramos, renovar e esquecer. O grande rio abaixa-se de todo, para abraçar os córregos da serra, e corre humildemente os detritos da terra, a servir e a correr. Por mais que se lhe atire pedra e lodo à face, não revida, não chora, não blasfema.
segue espalhando amor, sustentando por lema renovar e esquecer. No mar a tempestade grita em fúria, a nave mais potente, a mais ampla e veloz, recorda simplesmente uma casca de nós em fé e a luta por sobreviver. Depois a paz do céu derrama-se no abismo, o torvelinho cessa, a estrada é mansa, e a maré balbucia a oração da esperança, renovar e esquecer. Assim também, se amados te esqueceram, se pelos bens que aguardas e produzes, recebes tão somente as lágrimas e as cruzes de provas que te fazem padecer. Depois serve, ampara, ama e auxilia, e encontrarás, enfim, por mais triste ou cansada, a clara voz de Deus, lembrando-te na estrada, renovar e esquecer. Então, uma belíssima poesia de Maria Dolores, falando para nós, né, trazendo então como verso marcante a renovação e o esquecimento. Sempre nesse sentido, como é colocado para nós aqui em cima, o lema da vida, que é o título, e ela fala bastante sobre isso, sobre mágoas, sobre ofensas, sobre o perdão, sobre a renovação. Então, renovar e esquecer. Tudo isso em torno dessa dor que é causada, né, por esses atritos, por esses conflitos de relacionamentos. Irmão Saulo, Herculano Pires, traz para nós aqui um comentário, né? Lembrando sempre que essas mensagens que vinham do plano espiritual, na sua grande maioria, elas vinham no final do estudo que era realizado no Centro Espírita, lá em Uberaba, e aí então, nesses estudos, os espíritos traziam, através do Chico, uma mensagem reflexiva em torno do tema que era estudado naquele grupo de estudos. E aí então depois, Herculano Pires, que assina com o pseudônimo de Irmão Saulo, publicava no Diário de São Paulo aquela mensagem e o seu comentário numa sessão intitulada exatamente Chico Xavier Pede Licença, que é o título do nosso livro, né? Então, essa que é a ideia aqui desse trabalho, a gente vai estudando tema por tema, de acordo com os temas que foram estudados lá em Uberaba. Então vamos lá. Esquecer para renovar. Então o irmão Saulo, Herculano Pires, diz assim para nós. Ao remeter-nos o poema, Chico Xavier nos conta que ele foi recebido numa reunião em que havia numerosas pessoas de fora, grande número de pais e mães que tinham ido a Uberaba, e acrescenta, é aqui o bilhete do Chico, né? Entretanto, a maioria apresentava ressentimentos e queixas contra familiares que se vão alterando com os novos tempos. Filhos que não mais desejam a atmosfera do lar, outros que se não harmonizam com os compromissos assumidos, muitos que se mostram agressivos em excesso, parentes que se revelam modificados, companheiros em atrito. No estudo evangélico da noite, tivemos o item 14 do capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo. No encerramento, nossa irmã e benfeitora espiritual Maria Dolores nos trouxe a página Lema da Vida. Os conflitos são tantos e a necessidade do perdão recíproco é cada vez maior. Então, só para a gente lembrar aqui, a mensagem que foi estudada por lá no grupo, né, que foi aqui o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, foi das instruções dos Espíritos, aqui o texto número 14, perdão das ofensas. Ele foi assinado pelo Espírito Simeão, em Bordeaux, 1862. E aqui então ele vai trazendo para nós, né, quantas vezes perdoarei o meu irmão? Perdoai-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí tendes um dos ensinos de Jesus, que mais vos devem percutir a inteligência e no mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre.
E aqui depois ele discorre, então, trazendo as reflexões sobre o perdão das ofensas, né, que Maria Dolores procurou, então, trazer através do poema, né? Então ele continua aqui, Herculano Pires. A mensagem poética dirige-se às criaturas em conflito nesta hora difícil do mundo. Não se trata de uma poesia para efeito puramente estético, mas de uma mensagem espiritual vazada em forma poética. À maneira dos salmos de Davi e dos cantares de Salomão, ou ainda dos poemas orientais, as poesias mediúnicas devem ser lidas e meditadas. Não se dirigem ao homem exterior, mas ao homem interior, ao espírito. Nesse poema, a força poética se concentra na relação da criatura com a criação, do homem com a natureza. As imagens exteriores agem como elementos didáticos para despertar o espírito. O lema da vida, renovar e esquecer, estabelece a ligação telúrica do espírito com os elementos da natureza. O tema evangélico que se estudava na reunião era a mensagem mediúnica de Simeon, perdão das ofensas, recebida em Bordeaux, na França, em 1862. Para nos renovarmos espiritualmente, precisamos não apenas de perdoar, mas também de esquecer as ofensas. O problema do esquecimento é encarado em termos existenciais, de renovação do espírito na existência. Mas esse problema pode também ser encarado em termos de reencarnação, explicando-se, então, o esquecimento das vidas anteriores para que o espírito se renove nas vidas sucessivas. Assim, o lema da vida, renovar e esquecer, inverte os seus termos ao projetar-se além da vida, nas vidas sucessivas, tornando-se esquecer para renovar. Então aqui, né, no resumo, né, no ponto principal que nós podemos colocar aqui como essência do nosso estudo, é que para nos renovarmos espiritualmente, precisamos não apenas perdoar, mas também de esquecer as ofensas. Né? Então esse ensinamento ele é bastante marcante para nós, especialmente que esse tema é muito difícil. Porque a gente viu aqui, né, no início, na descrição do Chico, ele fala sobre a quantidade de pessoas que iam até Uberaba e iam em busca de comunicação, né, principalmente porque ali era um centro de peregrinação de pessoas que queriam receber comunicações de entes desencarnados, mas eles chegavam naquele local trazendo ali, né, as suas dores, as suas queixas, e muitas vezes conversando com o Chico, né, que pedindo para ele ajuda, aproveitavam e já começavam também a apresentar as dificuldades que enfrentavam na própria vida pessoal, não apenas com relação à perda dos entes queridos, à separação desses entes queridos, mas também falavam sobre as suas dificuldades, sobre as mágoas. E é bem interessante, né? Grande número de pais e de mães que iam até lá, trazendo ali as queixas. A maioria apresentava ressentimentos e queixas contra familiares que se vão alterando com os novos tempos. E ele traz aqui 3 situações bastante interessantes e que para aquela época era uma grande revolução. E agora não, agora já é algo bastante comum nos nossos tempos modernos. Né? Então diz assim, filhos que não mais desejam a atmosfera do lar. Então os filhos querendo ir embora de casa, e os pais se sentindo abandonados, magoados, ressentidos. E depois também sofrendo, né, como a gente tem essa expressão bastante atual, né, a síndrome do ninho vazio, que é um efeito bastante traumático para muitas famílias, né, que veem ali os seus filhos indo embora, né, vivendo suas vidas e deixando ali aquela solidão, aquele vazio em seus lares. Depois colocava também outros que se não harmonizam com os compromissos assumidos na própria relação entre pais e irmãos. Muitos que se mostram agressivos em excesso, parentes que se revelam modificados.
companheiros em atrito. Então aqui todas essas situações foram mencionadas pelo Chico como resultado, né, das pessoas trazendo ali os seus depoimentos, as suas queixas, pedindo ajuda, pedindo preces principalmente, né, que era muito comum. Iam até o Chico e pediam: Chico, reza por mim, reza por nós. Né? Então aqui, quando Maria Dolores então trouxe para nós essa mensagem, né, ela é primeiro para aquela pessoa que se queixava, que dizia, né, que estava muito magoada porque se sentia magoada pela ofensa recebida. E aí então nesse poema que ela trazia para nós, era exatamente renovar e esquecer. Que através desse lema, nós nos renovarmos e esquecermos, vem exatamente aqui ao encontro do que Herculano Pires trouxe para nós, aqui no final, quando ele diz então que não precisamos apenas perdoar, precisamos esquecer a ofensa. Então nesse esquecimento, né, renovar e esquecer, renovar significa, né, primeiro a própria compreensão a respeito daquele que ofende. Nós prestamos muita atenção na ofensa em si, e nos esquecemos, né, por que aquele que cometeu, né, esse desequilíbrio, que machucou tanto as pessoas, por que ele fez isso? Qual é o seu estado de espírito? Qual é o seu grau de evolução? Qual foi a motivação que ele teve? Mas simplesmente ali, quando vem a mágoa, a primeira ideia que nós temos é: se afaste, que eu não quero mais saber de você. Então essa renovação e ao mesmo tempo também o esquecimento das ofensas é algo bastante necessário, porque nos tempos atuais nós acabamos vendo então, né, que nós tentamos a nossa renovação, eu te perdoo, mas eu não quero mais saber de você perto de mim. E esse esquecimento das ofensas, para nós acaba sendo muito difícil, porque nós não sabemos exatamente qual é a dose desse esquecimento. Como é que eu posso me imaginar tendo ali uma amnésia completa, esquecendo aquilo que o outro causou? E a gente vai lembrar aquela passagem do Evangelho, quando Kardec analisa para nós ali, né, dar a outra face. E nesse dar a outra face, Kardec dizia, não é permitir que ele machuque, mas é lidar com um modo diferente, lidar de um modo diferente com aquela experiência. E ao mesmo tempo, né, devemos amar os nossos inimigos. E aí então foi lembrado que Jesus ele não diz que você deve pegar o inimigo e trazer para o seu círculo íntimo como se nada tivesse acontecido, mas amar aquele irmão dentro daquele amor universal. Porque ele não pode ser comparado, né, com aquele com que nós temos um grande afeto, um afeto mais profundo. Mas é esse amor que vai então dissipando essas mágoas, que vai fazendo com que nós nos libertemos, né? Porque o perdão liberta principalmente aquele que perdoa. Vem para nós aqui então uma mensagem, né? Nosso amigo Lauro Viana, seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Vamos aqui então com uma poesia chegando para nós também. Vamos a ela. Diz assim: aflora a rica e intensa luz, aflora a rica e intensa luz que permeia a sua vida até nós. A gota mais sublime dessa água renovadora de nossas vidas passadas. Um filete que a sombra não se vê, enquanto ela aparece até nós. A ti reverenciamos e agradecemos por tão belas linhas da poesia que mostra a paz. São trechos leves, lúdicos, que a boa lembrança de um passado generoso, ela se faz presente. E mesmo nesse tempo que não para, ausente, vivenciamos a tua imagem em linhas ordenadas de uma leitura sem fim. Sopra o vento entre as folhagens mais secas que do chão ensido vira um tapete sem fim. E assim, com a nossa eterna saudade, das lembranças nunca esquecidas, trazemos na sua acolhida o nosso eterno e maior... Espera um pouquinho só que subiu aqui uma janelinha. Trazemos na sua acolhida o nosso eterno e maior amor a ti. Então, Lauro Viana trazendo para nós essa lindíssima poesia. É invejável, né, quando a gente tem facilidade com que esses irmãos poetas conseguem, né, trazer imagens tão belas, tão complexas, em palavras tão simples. Né? E por mais que a gente tente fazer aqui da nossa parte, não passa de um amontoado de palavras. Então, tão lindo aqui. Muito obrigado mais uma vez aqui pela presença junto a nós. E a gente vê, né, como Herculano Pires colocou,
que a gente muitas vezes presta mais atenção na estrutura da poesia e a gente não para ouvir aquilo que a poesia quer dizer, né? Então isso mostra como nós temos dificuldades de aprender, né? Aprender a ler uma poesia, aprender a ouvir uma poesia, para poder ouvir ali, né? Não apenas as suas rimas, né? A quantidade de sílabas, mas as ideias que vão sendo passadas de uma forma tão bela, né? Então, e os espíritos usavam bastante naquela época, né? Continuam usando hoje, como a gente vê. Mas os espíritos usavam bastante naquela época, porque era uma época em que o convencimento fazia parte do processo, né? Então o poeta tinha que manter o seu estilo, tinha que manter a sua personalidade e ao mesmo tempo transmitir aquele conteúdo sobre a sua vida no mundo espiritual, sobre a realidade do mundo espiritual. Então aquela época a literatura era muito presente, né? Então a gente chegou até a ver também, né, com os nossos amigos trovadores, né, através das trovas que são tão simples, mas ao mesmo tempo tão belas, que vão trazendo para nós esses ensinamentos tão valiosos, né? Então, simplesmente através da leitura, da observação daquele conteúdo e do seu estudo, aí sim a gente vai conseguir perceber aquilo que os espíritos dizem para nós. Interessante, quando a gente fala em poesia, analisando esse conteúdo, Herculano Pires dizia, né, que muitos daqueles que são espíritas e se veem, né, como intelectualizados ou intelectuais, acabam não valorizando, porque o que eles querem do mundo espiritual são as grandes revelações, né, são ensinamentos que revelam os grandes mistérios do mundo espiritual. E aí então, quando chegam essas poesias, eles simplesmente olham e falam, poxa, mas que bonita, e depois vira a página e procura novas informações, né? Mas na verdade a gente percebe que há momentos em que nós recebemos, sim, informações mais técnicas, informações mais reveladoras. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, há a necessidade de nós nos sensibilizarmos com essa realidade. Não é convencer o nosso intelecto, mas é sensibilizar os nossos corações. Porque muitos espíritos desencarnam com o intelecto, com a mente cheia de informações, numa condição de sofrimento, numa condição de dor. Porque não abriram seus corações para esses ensinamentos que, na verdade, cada poesia dessa, nada mais, nada menos faz do que ilustrar aquilo que Jesus já trouxe. Então, quando a gente pensa, né, quando a gente já conversou, você coloca sobre a mesa todos os livros da codificação. Então você tem o Livro dos Espíritos, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo, você tem o Livro dos Médiuns, o Céu e Inferno, né, que é o patinho feio das obras de Kardec, que para mim é um dos preferidos, e depois o livro A Gênese. A gente percebe que tem aquele grupo que escolhe o Evangelho e o outro grupo, que é aquele grupo que gosta muito mais de ciência, de filosofia, vai em busca então do Livro dos Espíritos ou do Livro dos Médiuns, né? Ou a Gênese nem tanto, porque a Gênese ela traz informações que a ciência já renovou, como nós já estudamos, né? Mas o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos são aqueles mais preferidos por esses grupos. E aí então nós vamos nos perguntar, em termos de informações, tudo bem, mas em termos de experiência que vai enriquecer nossas vidas, há a necessidade da mensagem que vai tocar o coração. É aquela mensagem que traz para nós, né, a visão do amor, a visão da felicidade, a visão da paz, a visão de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós. E a poesia tem esse papel, mas ela acaba, infelizmente, principalmente nos tempos atuais, acaba sendo tão desprezada, porque as pessoas querem, são muitas e muitas poesias, vão dizer sempre, né, quantos livros de poesia já foram publicados? E aí nós perguntamos, e quantos desses livros foram lidos? As pessoas não param para ler, então elas leem um versículo rápido, exatamente porque essa nossa cultura contemporânea não nos educa para a leitura de poesias. Ela educa para a leitura de artigos. Então nós queremos informações técnicas, informações científicas. Então por isso que os espíritos trazem através da poesia, trazem através da música, aquela mensagem que vai nos abrir o pensamento para o entendimento dessa realidade e dos valores dessa nova realidade.
né? Então, os nossos amigos poetas sempre presentes e sempre muito bem-vindos aqui junto a nós. Pois é, Bras, essa leitura rápida, tudo para nós nos tempos atuais, né, são momentos muito rápidos, né? Nós temos pouco tempo para fazer as coisas. Ao mesmo tempo que a nossa vida foi se tornando mais prática, ela foi perdendo em termos de qualidade. Quando a gente fala em qualidade de vida, não é apenas você desfrutar aqueles bons momentos junto à natureza, você fazer aquilo que você gosta, mas é apreciar. Eu me lembro de uma palestra feita por um psicólogo lá no Centro Espírita Leon Denis, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele falava sobre a ansiedade. Não a ansiedade patológica, mas vai acabar se tornando uma ansiedade patológica, mas a ansiedade que nós vivemos com tanta ansiedade, que quando nós nos sentamos para comer, nos sentamos para poder apreciar alguma coisa que agrada o nosso paladar, nós estamos mexendo no celular, nós estamos vendo televisão, nós estamos lendo alguma coisa. E, na verdade, a comida vai entrando, aquele petisco, aquela guloseima vai entrando com tanta rapidez, a gente sente o gosto, que já não é mais possível a gente apreciar o sabor verdadeiro daquilo que nós estamos experimentando. Então você vai comer aquele biscoito que você adora, com aquele chá que você adora, com o café que você adora, mas você faz isso lendo. E quando você percebe, já acabou, e a única coisa que ficou foi o resíduo do sabor e daquilo que você deveria ter aproveitado em cada momento. Então nós estamos assim, né, na conversa, no lugar que você viaja, naquilo que você aprecia, sempre está contaminado com alguma coisa do nosso dia a dia. Porque nós estamos acostumados agora a correr com tudo, fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E a gente não consegue observar as entrelinhas daquilo que está sendo observado, o que é uma pena. Mas ao mesmo tempo em que a gente tenta modificar esse nosso hábito, nós achamos que estamos perdendo tempo, alguma coisa deixou de ser feita. Então às vezes a gente está ouvindo, por exemplo, uma palestra na internet, naquele momento em que nós estamos fazendo outras coisas. E aí então a gente vai ouvindo frases fragmentadas, sem entender exatamente o conjunto daquele ensinamento que vem sendo transmitido. Porque nós não temos tempo para parar, para nos dedicarmos para alguma coisa que para nós pode ser de grande valor. O Chico Xavier ia além, fazia leitura psicométrica. Lia umas 3 páginas e já sabia o todo, né? Pois é, né? Também nessa leitura, se nós fizéssemos essa psicométrica, aí então a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. Foi uma homenagem à nossa Amélia Rodrigues, disse ele, né? Então tá ali. Obrigado então mais uma vez, querido Laura. Então nossa Amélia Rodrigues também aqui, outra poetisa, né, trazendo para nós, né, as belezas, né, do coração através dos versos. Então sempre muito bacana para todos nós. Aqui, só para a gente concluir, aproveitando aqui um momento de poesia, Maria Dolores, quando ela se apresentou aqui aqui nessa biografia da União Espírita Mineira, ela então, depois da biografia, trouxe uma mensagem para nós aqui, no livro A Vida Conta, psicografia do Chico, e ela trouxe essa poesia chamada Nunca Esmoreças. Então vamos só fazer a leitura dela, para aproveitar esses momentos finais, deixar o próximo tema, que vai ser um tema bastante complexo. A gente vai falar sobre o aborto, que foi inclusive o tema que nós tratamos ontem, né? E que voltaremos a tratar amanhã também, já que nós daremos continuidade no estudo daquela prece feita pelo irmão Félix no momento em que Marita desencarnava, né, lá no nosso livro Sexo e Destino. Então deixaremos para o nosso próximo encontro. Então nesse, aproveitando aqui a leveza, né, e o perfume do momento, Maria Dolores traz para nós então Nunca Esmoreças. Alma fraterna, recorda, os momentos difíceis parecem noites de crises, em que o céu lembra um vulcão. Rimbombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado o vento forte, tombando troncos no chão.
Animais pequeninos gritam pedindo socorro. Descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também a vida. Se atravessa as grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma, ativa e sã. Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora é de tempestade, há novo dia amanhã. Então Maria Dolores fala para nós, aqui nesse Nunca Esmoreças. E aí, então, como a gente já conversou outras vezes, né, que nós vemos, né, os amigos do plano espiritual trazendo, né, essas mensagens de motivação, essas mensagens de encorajamento, né, trazendo para nós essa sustentação. E é muito interessante o processo, né, porque esses espíritos estão do outro lado, vendo que esses momentos difíceis que nós vivenciamos são momentos que fazem parte das experiências que nós estamos aqui experimentando, mas como lembra, né, Maria, mãe de Jesus, mandando aquela mensagem para o Chico, através de Emmanuel, quando o Chico fez ali aquele pedido, ela simplesmente disse, fala para ele que tudo passa. E aí tudo passa exatamente nesse sentido de que a experiência que nós estamos vivendo é uma necessidade imediata de aprendizado para todos nós, seja um aprendizado programado, seja um aprendizado que vem como consequência daquilo que a gente experimentou, mas que depois no mundo espiritual, toda essa experiência que nós vivenciamos fará parte da nossa história. E a forma como nós vivemos essa experiência é o que vai contar. Então, não esmorecer. Esses espíritos que trazem para nós essas mensagens também passaram por suas dificuldades. O próprio Chico, né, contava ali naqueles momentos em que ele se isolava, em que ele ficava mais recluso, né, ele dizia então que chorava das dificuldades, né, das cobranças, do peso da responsabilidade, né, mas depois veio aquela mensagem que o espírito chora escondido, depois ele lava o rosto e volta para o trabalho. Então a gente vê que para nós, estando no meio da tempestade, é muito difícil a gente ver aquele horizonte limpo. E aí Maria Dolores, como disse para nós aqui, tenhamos a certeza, né, de que a tempestade vai passar. Então a experiência dolorosa que nós estamos vivendo agora é uma experiência temporária. E que depois, então, nós, ao nos reequilibrarmos, né, seja agora a curto prazo, seja depois de uma conquista a médio prazo, ou a longo prazo, quando do retorno ao mundo espiritual, tudo isso para nós vai ser parte da nossa história. E aí então a gente vai poder recapitular o caminho que nós percorremos e a forma como esse caminho foi percorrido. E depois perceber que o nosso estado, nesse futuro, vai ser aquele estado de paz, de tranquilidade, porque as experiências foram vencidas. E essas mensagens são contínuas por parte dos espíritos, se vocês devem perceber. Sempre chegam para nós para que a gente não desista, para que a gente continue. Porque a visão do lado de lá é diferente. É como aquele professor que diz para o aluno, né, olha, estuda para a sua prova, faça o seu trabalho bem feito, frequente as aulas, seja participativo, se esforce, porque esse período vai terminar e você vai se formar e conquistar aquilo que você deseja. Então nós somos alunos, né, no meio da sala de aula, vivendo ali as difíceis experiências, enquanto os professores que já passaram por isso também chegaram do outro lado podendo dizer, olha, eu já passei por isso e eu sobrevivi, então você consegue também. Então é sempre importante a gente pensar dessa forma. O Dudu colocou, né, aliás, veio um dia uma poesia de Maria João de Deus contando, em resumo, uma história do Chico. Foi quando nós começamos a estudar o Cartas de uma Morta, né? Trazendo ali aquela belíssima história também. Né? Então é sempre para nós, né, muito gratificante receber esses presentes dessa forma tão bela que chega para nós. Né? Na verdade, nós recebemos duas, né? Somos todos almas queridas, né? Então foram duas, né? A primeira que chegou daquela vez e depois aquele acróstico que nós recebemos recentemente, né? Fazendo um comentário sobre Maria João de Deus. A gente recebeu ali, né, nas primeiras, nas iniciais de cada verso, né? Formando ali Maria, João, Deus. Tão linda, né? E o interessante, né, que eu lembro que
de uma entrevista feita com o Irineu Gasparetto, que tinha o Luiz Antônio Gasparetto, que era aquele da pintura e da psicografia, e o Irineu Gasparetto, que era aquele da música, né? Ambos filhos, obviamente, de Dona Zíbia Gasparetto. E o Irineu Gasparetto, naquela participação no programa Jô Soares 11h30, quando era no SBT, ele foi então fazer uma apresentação musical, e aí então, conversando com o Jô Soares, ele falava, né, sobre a facilidade com que os espíritos criam, né? Então foram 3 espíritos que se manifestaram naquele programa, né? Foi o Cazuza, foi o John Lennon e depois o Cartola. E aí conversando com o Cartola, exato, Brás, conversando com o Cartola, né? Então ele falou assim, vamos fazer uma música? Vamos. Que temas que você quer? Ah, vamos falar de futebol. Então vamos falar de futebol. E na hora o Cartola compôs uma música sobre o tema futebol, né? Então mostra assim que a facilidade com que essa liberdade no plano espiritual permite que os espíritos criem, né? E nós aqui ficamos ainda restritos, com as nossas mentes ainda limitadas, com essas dificuldades de ficar elaborando, pensando e tudo mais, e a facilidade com que no plano espiritual eles criam essas poesias, esses textos tão bacanas, né? Muito, muito bonito isso. O Brás colocou, né, uma cena que me marcou muito, foi a fila dupla em que vi em Uberaba as pessoas com um copo na mão para receber a sopa do Chico Xavier. Belo trabalho que ele fazia, né? Mas é isso, né, pessoal? Então, vamos aprendendo cada vez mais, né, conhecendo, né, as potencialidades do espírito desencarnado, conhecendo as suas limitações como encarnados, que nós conhecemos até mesmo aqui na nossa vida prática, mas no plano espiritual a gente vai conhecendo, né, a leveza, a facilidade, né, que o espírito tem quando ele consegue alcançar esse equilíbrio, se sentir harmonizado com a realidade que ele vivencia, né? Ele tinha assim os espíritos conseguiam, né, trazer as características do seu modo de cantar, né? Então era bem, bem bacana mesmo a gente ver esse trabalho. Mas enfim, né, ficamos aqui então com essas poesias que chegam para nós, trazendo nessas menções de estudo de hoje. Então a gente vai concluindo, meus amigos. Nós vimos aqui então Ricardo Gonçalves e o retorno do espírito aqui para a vida corpórea, dessa forma tão excepcional, que é ele já antecipando e comunicando o seu retorno, coisa que é raro de acontecer. E o lema da vida, Maria Dolores trazendo para nós renovar e esquecer, né? E irmão Saulo, esquecer para renovar, traz para nós aqui essa reflexão. Nos nossos próximos encontros, então, nós veremos aqui ante o aborto, depois renovações, novamente com Maria Dolores, civilização com Jesus, de Emmanuel, Deus e nós, também de Emmanuel, atualidade terrestre, de Batuíra, amor, casamento e divórcio, com autores diversos. E aqui, então, né, o irmão Saulo fala sobre o ponteio de trovadores. Deixa eu só confirmar aqui se nós teremos mais uma rodada de trovas. Espera aí que eu já falo para vocês. Aqui, rodada de trovas, ó, várias trovas aqui para nós. Então, depois nós teremos não suportaram, aqui Emmanuel novamente, trova com Alta de Souza, e depois a análise da trova, mais uma vez Maria Dolores, uma parte da vida, e depois finalizando paz de família. Quem não pediu para nascer? É a reflexão que ele traz, né? Então a gente tem aqui, são 3, 6, 9, 10, são mais 10 textos para nós encerrarmos. E depois lembrando que nós seguiremos com mais 2 livros também